sou Ralph Gur e hoje iremos falar sobre os austríacos e a mais-valia. Quem nunca ouviu aquele professor de História, Filosofia e Sociologia no ensino médio falando sobre a teoria de exploração capitalista? A delação socialista contra o sistema capitalista e sua cruel supressão contra os trabalhadores. Esta é formalmente chamada de mais-valia. A prova incontestável que o capitalismo é um sistema onde o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Será que isso faz tanto sentido assim? Neste vídeo eu vou fazer uma breve consideração sobre o que os austríacos têm a dizer sobre o assunto. Como já foi trabalhado no nosso vídeo sobre a teoria do valor subjetivo, Marx se baseou na teoria clássica de valor, a chamada teoria do valor-trabalho, e da teoria de salários ricardiana para formular a sua tese, a mais-valia. Para entender o que é valor-trabalho e como este foi devidamente refutado, assista a esse vídeo e depois volte aqui. Já assumindo que você está integrado no assunto, vou explicar qual era a tese marxista para expor a exploração capitalista. Se o valor de um bem é definido pelo quantum socialmente necessário para este ser produzido, se o trabalhador recebe uma quantia de moeda menor do que o que este foi vendido, o trabalhador está sendo roubado. Digamos que um sapato requeira 30 T de trabalho para ser produzido. Tendo em mente que as trocas no mercado devam obedecer à proporção de trabalho que cada bem econômico detinha, qualquer montante que o trabalhador receba que não seja o montante total do dinheiro que o produto foi vendido, seria roubo por parte de seu patrão, e é esse excedente que é chamado de mais-valia. Assim, não dependeria da bondade do patrão, a própria estrutura capitalista não permitiria isso, visto que a moeda permitiria que as trocas se comportassem de forma a não respeitar uma transação justa entre o patrão e o empregado. O empregado, assim, é roubado compulsoriamente pelo seu patrão, visto que este nunca receberá o montante total que o seu trabalho vale. Se o patrão obedecesse a esse regramento, ele simplesmente iria falir. Não haveria motivo para engajar-se na atividade empreendedora. Por isso, o patrão expolia parte do que é devido ao seu empregado para manter-se de pé no mercado. Capitalismo seria sinônimo de exploração e opressão. Não obstante, Marx usou da tese de salários ricardiana para expandir o alcance de suas deduções. David Ricardo dividia a definição de preço de salário entre preço natural e preço de mercado. Preço natural é aquele montante necessário para garantir uma sobrevivência minimamente próspera do empregado. E preço de mercado é aquele que é regulado pelo mercado através do mecanismo de oferta e demanda. Se o preço de mercado está acima do valor real, então o trabalhador terá uma vida próspera e feliz. Se estiver abaixo, ele estará em penúria. Assim, se os preços dos bens de primeira ordem, que são os bens de consumo, estiverem altos, o preço natural também estará alto. E o trabalhador terá um aumento no seu padrão de vida. Essa concepção adivinha novamente da inconsistente teoria do valor-trabalho clássica, entendendo que o valor advém do trabalho. Se o valor dos bens de consumo está mais alto, quer dizer então que o trabalho do empregado está mais valioso, não é mesmo? Aqui, Marx abriu margem para o desenvolvimento de sua teoria. Apesar das previsões de Ricardo de que os preços de salário tenderiam a se equilibrar ou o preço natural tenderia a se sobrepor ao de mercado, os preços sempre tendiam a cair, principalmente os de primeira ordem. Isso se dava pelo desenvolvimento de novas tecnologias, melhor divisão do trabalho, barateamento dos custos de produção e da concorrência. Frente a isso, Marx teve o seguinte insight: os capitalistas, para lidarem com a concorrência e garantirem os seus lucros, tenderiam a baixar o salário dos empregados, deixando estes em maior situação de penúria. Assim, conseguiriam lidar com a concorrência e manter os seus lucros intactos. Porém, quando o número de trabalhadores diminui demais, devido à marginalização que os baixos salários ocasionavam, o preço de mercado e de seus salários, que são regidos pela oferta e demanda, aumentariam demasiadamente, motivo pelo qual é viável a diminuição da mais-valia, para que estes empregados tenham um aumento no seu padrão de vida, tenham mais filhos e preencham esse contingente de mão de obra necessária para aumentar a mais-valia novamente.
Esse processo cíclico geraria uma enorme marginalização da massa trabalhadora, que invariavelmente irá culminar em uma revolução trabalhista. Apesar das enormes críticas contra a doutrina marxista, esta não é incoerente em relação aos seus princípios. Todo o arcabouço principiológico do marxismo advém de conclusões lógicas dos ensinamentos da escola clássica. Marx poderia ser muita coisa, mas ele fez sim deduções lógicas coerente com os postulados clássicos para tecer a sua tese contra a economia de mercado. Os clássicos plantaram a semente da ideologia marxista. Por volta de 1870, os economistas contribuíram com uma série de pensamentos com uma nova abordagem, o marginalismo. Essa ideia preconiza que o valor econômico deriva da utilidade marginal. Essa lei pode ser deduzida do axioma da ação humana. A utilidade decresce à medida que a oferta aumenta. Além do mais, a utilidade aumenta se aumenta a satisfação do indivíduo e o contrário também ocorre.